omnes sancti sancte Dei, ora pro nobis. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nesse dia 6 de fevereiro, a Igreja celebra a memória de São Paulo Miki e os seus companheiros mártires. Foi certamente o trabalho evangelizador de São Francisco Xavier e dos jesuítas que o Japão tomou conhecimento do cristianismo. Isso aconteceu por volta do ano de 1549 e 1551. A semente certamente frutificou, e apenas algumas décadas depois já havia pelo menos 300 mil cristãos no Império do Sol Nascente, ou seja, no Japão. Mas se a catequese obteve tamanho êxito, não foi somente pelo trabalho árduo e sério dos jesuítas em solo japonês. Foi também graças à coragem dos catequistas locais, como Paulo Miki e os seus jovens companheiros. São Paulo Miki nasceu em 1564. Ele era filho de pais ricos e foi educado no colégio jesuíta, no Japão. A convivência do colégio logo despertou em Paulo o desejo de se juntar à companhia de Jesus. Porém, a sua ordenação sacerdotal foi adiada porque não existia bispos ali naquela região. Mas isso não atrapalhou o ministério de pregação de São Paulo, mas pelo contrário, São Paulo continuou pregando, evangelizando e catequizando, e tornou-se posteriormente o primeiro sacerdote jesuíta em sua pátria, conquistando inúmeras conversões com humildade e paciência. O imperador do Japão naquela época inicialmente era um simpatizante do catolicismo, mas de uma hora para outra se tornou o seu feroz opositor. Por causa da conquista da Coreia, o Japão rompeu com a Espanha, e em particular com o Ocidente de modo geral, motivando uma perseguição contra todos os cristãos, inclusive os missionários franciscanos espanhóis que tinham chegado ao Japão. Estes mesmos missionários que antes haviam sido bem recebidos, agora estavam sendo perseguidos pelas mesmas pessoas. Os católicos então foram expulsos do país, mas muitos resistiram e ficaram. Só que a repressão não demorou. Primeiro foram presos 6 franciscanos, e depois Paulo Miki com os outros 2 jesuítas e 17 leigos terciários. Os 26 cristãos sofreram terríveis humilhações e torturas públicas. Eles foram levados em cortejo de Miyako a Nagasaki e foram alvo de violência e zombaria durante todo o percurso. Todos eles foram condenados para a pena da crucificação. Alguns dos companheiros de Paulo Miki eram muito jovens, adolescentes ainda, mas enfrentaram a pena de morte com a mesma coragem que São Paulo Miki. Thomas tinha, por exemplo, 14 anos, Antônio, 13, Luís tinha apenas 11 anos de idade. Todos eles foram crucificados em fevereiro de 1597. O local da execução ficou conhecida como o Monte dos Mártires. São Paulo Miki e seus companheiros foram canonizados pelo Papa Pio IX em 1862. Os cristãos que se dispersaram por causa dos massacres se reuniram perto de Nagasaki. Eles cultivaram a sua fé mesmo com a ausência dos padres. Esta comunidade cristã clandestina havia perdido todo o contato com a Igreja Católica, mas guardava preciosamente 3 critérios de reconhecimento recebido dos ancestrais. Estes critérios afirmavam que, quando a Igreja voltar ao Japão, você a reconhecerá por 3 sinais. Os padres não serão casados, haverá uma imagem de Nossa Senhora e a Igreja obedecerá ao Papa, ao Bispo de Roma. Foi assim que durante muito tempo aquela comunidade cristã clandestina viveu, e quando os padres voltaram para aquele lugar, foi assim que eles o reconheceram como verdadeiros padres católicos. Peçamos a intercessão destes grandes mártires, estes homens que deram a sua vida por Jesus Cristo, adolescentes, jovens, pessoas simples, comuns do povo,
mas fiéis a Deus. Peçamos hoje a graça da nossa juventude, também hoje conhecer a Deus, e especialmente a graça de rezar por todos os catequistas e evangelizadores do mundo inteiro. Senhor Jesus, nesse dia em que celebramos São Paulo Miki e seus companheiros, pedimos, Senhor, a Tua graça, pedimos novos missionários para a Tua Igreja. Pedimos, Senhor Jesus, que assim como a comunidade clandestina no Japão cristã permaneceu fiel, mesmo longe da presença de sacerdotes, pedimos também a mesma graça, Senhor, para a Igreja de hoje, para a Igreja do nosso Brasil, para que ela permaneça fiel à doutrina católica, mesmo diante de tantas perseguições, mesmo diante de tantas pessoas que querem afastar os cristãos do verdadeiro caminho. Dai-nos a graça, Senhor Jesus, de termos a força e o amor que estava no coração de São Paulo Miki e os seus companheiros. Dai força aos jovens, Senhor. Eram muito jovens os companheiros de São Paulo, mas não hesitaram e não temeram a crucificação por amor de vós. Dai-nos também, Senhor, a graça de sermos ousados e de não temermos o mal, mas de irmos além, sempre confiantes na Tua presença e na Tua misericórdia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. São Paulo Miki e seus companheiros mártires, rogai por nós.